Então hoje a gente começa vendo expressões com números racionais. O que isso quer dizer? As expressões com números racionais devem ser resolvidas obedecendo a seguinte ordem de operação: potenciação e radiciação. A gente já viu isso, né? Multiplicação e divisão é a mesma regra que a gente usou para números mais simples, né? Para somas mais simples que não envolviam frações. Então essas operações são realizadas eliminando parênteses, tá? Mesma coisa, tá? Grande novidade pra gente. Mas vamos fazer, porque agora temos frações aqui. Tá, e de novo, vamos copiar, né? Não adianta a gente ficar só olhando para isso daí. É um quarto mais alguma coisa? É um quinto. A memória não é o meu forte, infelizmente. Um quinto mais 4/3 vezes alguma coisa. 4/3 vezes o quê? Um quinto. Muito bem. Vamos botar o sinalzinho de igual. Acho que não precisa, né? Vamos resolver isso aqui como se fosse uma expressão matemática. Não vamos estar botando igual aí. Muito bem. A gente vai seguir o mesmo baile de sempre, que é respeitar a ordem aqui, né? Temos prioridades. A soma não tem uma prioridade alta em relação à multiplicação. Então eu não posso começar somando um quinto aqui mais 4/3, porque do outro lado do 4/3 tem o símbolo aí que representa a multiplicação, então não dá para fazer essa soma primeiro. Então o que eu faria primeiro? 4/3 mais um quinto. O que já é um problema, né? Porque o denominador não é o mesmo. Ô, cadeira miserável, vai estar se terminando. Então o denominador disso daqui não é o mesmo. O que a gente faria? Bom, temos muitas maneiras de resolver esse problema. Determinar o MMC, vamos fazer pelo método que seria o indicado, né? Se tu tá em dúvida de como seguir fazendo isso daqui, vamos fazer a receita de bolo primeiro. Então a gente vai calcular o MMC do 3 e do 5, né? É a maneira segura de encontrar a resposta dessa questão. Então calculo o MMC entre esses dois números aí, o menor múltiplo comum entre os dois. E vai ser 15, né? Aí, mas como é que tu sabe? É pelo tempo, né? Tendo que resolver essas coisas, a gente já tem mais ou menos uma ideia. Mas vamos supor que a gente não sabe de coisa nenhuma. Então, entre 3 e 5, né, cara, não é 2. Tá? Então, calcular o MMC aqui. Vamos lá, 3 e 5. Bom, eu tenho que dividir, eu vou tentar pelo menor possível. Nesse caso é o 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. E 5 não tem o que fazer, então a gente só copia de volta, né? O 5 agora, então a gente vai dividir por 5, então aqui o 1 já não tem o que fazer, continua do jeito que ele estava, mas não essa coisinha, né? E o 5 também aqui, dividido por 5 dá 1. Logo, o MMC entre 3 e 5 é 3 vezes 5, que é 15. Então multiplicamos os fatores aí, temos o 15. Muito bem. Então a gente volta pra lá, né? Começo de vídeo é sempre assim, né? Nunca tá no embalo que eu gostaria de estar. Mas bem, a gente achou o MMC. E agora? Bom, agora tu pega esse valor aí que vai ser o denominador das tuas novas frações, que vão ser frações equivalentes às antigas. Então a gente vai, na verdade, dividir esse 15 pelos denominadores antigos, e que não é o sinal de igual, com certeza não é o denominador dessa fração aqui. O denominador da primeira fração é 3. Então, tu vai dividir o 15 por 3 e tu vai obter 5. Tu vai fazer isso para o outro denominador também. Então, tu vai dividir o 15 por 5 e aí tu vai obter o 3. E aí tu vai dizer assim, tá, mas, opa, quase que eu quebro a minha TV aqui, que é a tela, né, que eu tô usando pro meu computador. E agora o que tu faz? Bom, agora tu pega as tuas frações antigas, que tu vai reescrever elas
tu vai conseguir gerar duas frações que são equivalentes a essas frações aqui. Primeira coisa que tu vai fazer com as frações antigas que tu tem, trocar o denominador pelo MMC que tu encontrou, que é o 15. Então, as duas vão ter o mesmo denominador. E a parte de cima da tua fração antiga, o que tu faz com ela? Bom, tu vai multiplicar o numerador da tua fração antiga pelo resultado da divisão do novo denominador que tu achou pelo antigo denominador dela. Então, o novo é 15, o antigo era 3. 15 dividido por 3 dá 5. Logo, tu tem que multiplicar o antigo numerador da tua fração por 5. Então, 5 vezes 4 dá 20. E aí, essa fração aqui, a gente garante que ela é equivalente a essa fração 4/3. É só seguir essa receita e sempre vai dar certo. E a minha outra fração? Bom, tu divide o denominador novo que tu achou pelo antigo, que era o 5, e aí tu vai ter 3. E tu multiplica esse valor pelo numerador da tua fração antiga. Então vai ficar 3 vezes 1, que surpreendentemente deu 3, né? Tá, e essas duas frações aqui são equivalentes a essas duas aqui. O que isso quer dizer? Que se tu fizer essa multiplicação, para que eu fiz isso? Para que eu me preocupei em deixar as duas frações com o mesmo denominador ser uma multiplicação? É multiplicação, cara. Tu só multiplica o denominador pelo outro, o numerador pelo outro, cara. Não tem que fazer nada disso daqui. Isso daqui tu tem que fazer quando tu tem uma soma, uma subtração e os denominadores são diferentes. Tu não precisa achar frações equivalentes. Isso aqui foi uma perda de tempo completa. Serve para alguma coisa? Serve para te entender o método, né, que a gente vai ter que usar logo. Então esquece essa parte aqui, que é completamente inútil. A gente não precisa encontrar frações equivalentes a essas. A gente só precisa fazer essa multiplicação. E o que vai dar esta multiplicação aí? 4, né? Vai ficar na parte de cima. C4 dividido por 3 vezes 5, que é 15. Que legal, né? Era só isso. Multiplica o numerador com o numerador e denominador com denominador. Então, ficamos com isso daqui. E agora? Bom, agora tu vai pegar esse 1/5, que tu não pode somar com 4/3, porque tu teve que fazer a multiplicação primeiro, né? Obedecendo a ordem. Tu vai colocar ele aqui. Eu vou botar o sinalzinho de mais agora. E é mais o que? É mais 4/15. Agora sim. Pra que eu perdi todo esse tempo, né, cara? É uma miséria mesmo. Cadeirinha. Eu vou colocar um óleo nela entre esse vídeo e o próximo. Aí enquanto eu estiver editando esse daqui eu coloco só pra ver se termina com esse barulho aí. Então, 1/5 mais 4/15. Agora sim, tu tem denominadores diferentes. Agora a gente segue o método lá, que é de determinar o MMC, que é o método seguro de sempre chegar na resposta, né? Sem problema nenhum. Tu segue uma receita de bolo para esse caso que sempre vai te dar a resposta certa. Então vamos lá, e não é só um método seguro, se tu for resolver uma prova normal, né, de ensino médio, o teu professor vai querer ver isso daqui, né? Então a gente determina o MMC aí, calcula, descobre, encontra, não sei, do 5 e do 15. E para ficar mais rápido, né, ficar mais prático, a gente faz aqui. Então 5 e o 15. Tá ficando feio, né, minhas thumbnails. Como eu não faço uma thumbnail para esses vídeos do livro do ensino fundamental, e eu deixo que o YouTube escolha, ó, ele alinha se eu esperar um tempo. Eu disse ele alinha se eu esperar um tempo, e não alinhou reto. Orisca. Vamos esperar. Aí, agora foi. Aí eu deixo ele escolher as imagens, né? Ele gera 3 imagens qualquer. Só que as coisas estão mostrando só essas telas aqui quando eu tô escrevendo, tudo tosco, né?
E é o que tá ficando no thumbnail. Mas, paciência, né? Tá, aqui a primeira coisa a gente tenta dividir por 2, não dá. Não tem nenhum desses que dê. Por 3, o 15 dá pra dividir por 3. Por quê? Porque se tu somar os algarismos do 15 vai dar 6, né? 1 mais 5 dá 6. E este número que saiu do resultado dessa soma, ele é possível de dividir pelo 3 e dar uma divisão inteira. Então, uma divisão exata, eu tô falando de divisão inteira, às vezes, talvez esteja errado no jeito que eu tô falando, mas dá um número exato, né? Não dá um número tipo 0, alguma coisa, 1, qualquer coisa, não. Dá um número só. 5, 7, 9, não importa, vai dar um número só, sem vírgula, sem nada. Então a gente sabe que o 15 dá pra dividir por 3, mas tu sabe disso, né? De tantas vezes que tu já viu esse tipo de divisão aqui. Mas enfim, então o 5 eu não tenho como fazer essa divisão, eu só desço, né? Ele deixo ele quieto, só repito. E o 15 por 3 é 5. Então, agora eu posso, o único que dá pra fazer é por 5, né? Porque é um número primo, então o único divisor dele é ele mesmo. E também tem 1 mais 1, né? Então aqui vai dar 1 e 1. E eu nem precisava estar escrevendo isso, né? Simplesmente botar a resposta. Ó, alinhou, viu? Coisa bonita. Tá? 3 e 5. Então 3 vezes 5 dá 15. E é isso que a gente tem. Esse é o MMC. O menor múltiplo comum entre 5 e 15 é o próprio 15. Então tá. Então encontramos o 15 e vamos fazer o quê? Vamos pegar e vamos dividir ele pelos dois denominadores das frações que a gente quer encontrar, frações equivalentes. Então 15 por 5 vai dar 3. E o 15 dividido por quanto? Por 15 vai dar 1. Então 15 por 15 vai dar 1. E só lembrando que eu estou escrevendo isso daqui, mas tu pode fazer de cabeça, tá? Tu não tem obrigação de escrever desse jeito. Lembra que os teus professores falavam? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então é isso. Contra o MMC dos números, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Só isso. Vamos lá. Então vamos encontrar frações equivalentes a essas duas iniciais. Aí tu vai dizer assim, tá, mas encontrar frações equivalentes a essas, pra quê? Por quê? Como e onde? De que isso é útil? Vamos lá, vou tentar organizar isso aqui. Pronto, é do jeito que eu queria. Eu quero que fique bem no meio da tela aqui. Pra que isso é útil, né? Bom, olha só. 1/5 mais 4/15, tu não sabe somar isso daqui. Tu não aprendeu a somar duas frações quando o denominador é diferente. Tu não sabe fazer. Não, mas eu sei, Samar. Então soma aí. Vai lá, faz. Por isso que a gente está procurando conseguir reescrever essas frações, encontrar outra que é equivalente a essa, só que o divisor é diferente, né? Às vezes, tá, mas eu tô relembrando coisas aqui, eu sei, mas é porque tem pessoas que realmente têm dificuldade, ficam olhando para isso e falam, não, mas que utilidade tem? Então, se tu tivesse a fração 2/3, por exemplo, talvez, eu sempre escolho uma coisa que não sai uma divisão boa, né? Vamos pegar um meio aqui, que a gente sabe quanto é que dá a divisão disso aqui facinho, né? Isso aqui é 0,5. Então, tá. Eu quero reescrever, eu quero encontrar uma fração que seja equivalente a essa, ou seja, a divisão, quando eu fizer a divisão, vai dar o mesmo 0,5, só que o denominador aqui eu quero que seja uma coisa diferente, eu não quero que seja o 2, mas eu quero que a resposta dessa divisão seja a mesma, é isso que eu estou procurando. Por que disso? Porque se eu tiver duas frações aqui, que a divisão delas represente o mesmo número que essa fração aqui vai gerar, eu consigo fazer a soma, né? Porque os denominadores são os mesmos, eu sei somar, daí eu consigo. E eu sei também que a resposta vai ser a mesma. O valor, quando eu fizer essa soma aqui, dessa original que a gente tem,
vai ser o mesmo valor que eu vou obter fazendo a soma das duas frações que são equivalentes a essas. Então, a gente tem 1/2 e eu digo, eu não quero esse divisor, eu queria que o divisor fosse 4. Então, se eu multiplicar essa fração em cima e embaixo por 4, eu vou ter 4 dividido... é por 4 não, né, cara? Se eu quero que o denominador seja 4, eu tenho que multiplicar a fração por 2. Então, a fração equivalente a essa seria 2/4. Mas eu sei, é garantido que mesmo que essa fração aqui seja diferente, que os números sejam diferentes, eu sei que quando eu fizer essa divisão vai continuar sendo 0,5. Vai continuar sendo o mesmo número, ela representa o mesmo valor, essas duas frações. Então é isso que eu estou sempre buscando. Ao encontrar frações equivalentes a essas, eu sei que a divisão da fração equivalente a esse 1/5 aqui vai dar o mesmo valor que daria esse 1/5. Então eu posso fazer a soma muito tranquilo. Então vamos encontrar primeiro essas duas frações equivalentes aí. Qual é a regrinha? Bom, primeiro que o denominador vai ser o MMC que tu encontrou. Então, das novas frações. Então, vai ser 15 para as duas. Pronto, já está colocado. Mas não acabou ainda. O numerador, o que vai ser? Bom, aí tu pega o novo denominador que tu achou, divide pelo valor do antigo denominador que era da fração e multiplica o resultado dessa divisão aí pelo numerador da fração antiga. Eu sei, é muita coisa que eu tô falando, mas tu se acostuma. Isso aqui é aquele tipo de coisa que tu acaba fazendo sem nem pensar mais, sabe? Tu vê algumas vezes, tu entende como é que a regra funciona e depois de um tempo tu nem pensa sobre isso, só vai fazendo, tu só faz. Eu aqui sou obrigado a falar, né? Eu preciso estar sempre justificando as coisas que eu tô fazendo. Então a gente pega esse 3 aqui e multiplica pelo 1. E 3 vezes 1 vai dar 3. Para outra fração é a mesma coisa. Tu troca o denominador, que nesse caso aqui é o mesmo, né? Deu por um acaso é o 15. Então tu pega o denominador novo que tu achou, divide pelo antigo e multiplica isso, o valor que saiu dessa divisão aí, o resultado dessa divisão, pelo numerador da fração antiga. E nesse caso aqui 1 vezes 4 continua sendo 4. Então essas duas frações aqui são equivalentes às frações que a gente tinha no início para fazer essa soma, são equivalentes, o que significa que o número que essa fração 3/5 gera quando fizer essa divisão é o mesmo número que essa fração 1/5 vai gerar também, né? E a mesma coisa pro 4/15, que é exatamente a mesma fração, não mudou porcaria nenhuma. Então, essa daqui é garantido que a divisão de 4 por 15 vai dar a mesma coisa que essa daqui. Então é só isso. Agora, se tu fizer a soma dessas duas, o resultado dessa soma aqui vai ser o mesmo valor que tu vai obter fazendo essa. Só que essa, por que tu não pode fazer? Porque os denominadores eram diferentes, e aí tu não sabe fazer essa soma. Eu sei, eu pego a calculadora. Pois é, né? Tem essa também, né? O grande problema da calculadora. Parabéns. Você encontrou a resposta. Mas de vez em quando não vão te deixar usar a calculadora. Mas agora, para essa daqui, para essas duas frações, se a gente sabe fazer essa soma, como é que é? Soma numeradores, né? Já que o denominador é o mesmo, então soma os numeradores. Vai ficar 3 mais 4 que dá 7. E divide, aí é dividido pelo denominador em comum das duas. Tu mantém o denominador então. Já que é o mesmo, só repete ele e deixa quieto. Então a resposta para essa soma aqui é isso aqui, é 7/15. O que significa que se a resposta para essa soma é 7/15, tu sabe seguramente que isso é a resposta para essa soma aqui também. Mas tranquilo, assim, com o coração muito calmo e muito sereno, tu sabe que se tu somar 1/5 mais 4/15, tu também vai obter 7/15. Sereno, assim, sabe? Tu sabe disso. Ninguém precisou te dizer. Não, tu sabe que também é. Então, já que a gente sabe de tudo isso, o que a gente vai fazer? Terminar por aqui, né? Já achamos a soma aí. A soma não, mas já a resposta dessa pergunta aí, né? Botou 4. Não, 4/15. Da onde?
Tem resposta isso aqui? Ah, tá aqui, 7 quinzeavos. Tá bom, eu achei, eu falei, ué, por que que alguém faria isso, cara? Ah, será que é a multiplicar? Ah, esse primeiro pedaço aqui, esse 4 quinzeavos, ele só tava olhando pra isso daqui, tá certo. Ai, mas tava circulado, como é que tu não viu, cara? Eu achei só que a pessoa tinha tentado responder assim, meio rápido, sem olhar a resolução do livro, ou que discordou da resolução do livro. Não, mas é aí. 7 quinzeavos. A dois envolve um pouquinho mais, né? Tem coisas elevadas ao quadrado. A gente deveria fazer? Deveria fazer. Vamos fazer, né? Então já tá começando a misturar potência, já tá ficando interessante. Vou voltar pra cá. Vamos copiar então a 2. A 2 é 3 quintos elevado ao quadrado mais 2 quintos vezes 1 meio. Só isso? 3 quintos quadrado, 2 quintos vezes 1 meio. Tá. Então, vezes meio. Muito bem. Vamos pedir para ele organizar. Eu tô escrevendo aqui em vez de escrever no whiteboard lá, porque aqui sai mais limpo, né? Mais nítido o que está acontecendo. Então a gente usa aquilo lá para fazer o MMC, alguns recursos aqui e ali. Mas as questões assim, vamos dizer, um pouquinho mais importantes, vamos tentar fazer por aqui mesmo, que a escrita fica muito mais legível, né? Então tá, o que a gente tem que fazer primeiro aqui? Primeiro, essa potência, tá? Vamos fazer essa potência primeiro para não se incomodar com isso depois. Então, se a gente copiar... Não copia tudo, faz isso aqui. Então, tu pode elevar separadamente o 3, elevar ele ao quadrado, e o 5 também, elevar ao quadrado separado. Então, vai ficar 3 ao quadrado vai ser 9, e 5 elevado ao quadrado é 25. Então, fica assim, 9 sobre 25. Mais essa parte aqui, que a gente repete do jeito que tá. Vamos pedir para ele alinhar isso aqui tudo junto. Não, fica assim. Não é tão fluido, né, quanto escrever por lá, mas aqui fica mais legível, pelo menos. Tá, então a gente já fez o passo de elevar isso aqui ao quadrado, né, potência primeiro, para depois ver o que faz. Então aqui a gente tem 9 sobre 25 mais 2 quintos. Posso fazer essa soma? Calma, o que tem à direita do 2 quintos aí? Tem um sinal que está indicando multiplicação, um símbolo de multiplicação. Então, tu não pode fazer a soma, lamento, ela não tem prioridade aí. Então, tu tem que fazer 2 quintos vezes 1 meio. É isso que tu faria primeiro. Então, vamos... E agora a gente não vai cometer o erro, né, de multiplicar essas coisas. Então, 9 sobre 25 a gente mantém, mais. E aqui, 2 vezes 1 vai dar 2, né? Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 5 vezes 2, 10. E a gente já resolveu esse pequeno pedacinho aqui, né? E agora pode fazer a soma tranquilamente. E não tão tranquilo assim, né? Denominadores diferentes. Tem que fazer o MMC disso daí. É o caminho seguro. Então nessas duas primeiras a gente vai fazer o caminho seguro, nas outras a gente vai dar uma acelerada nesses processos aí, tá? Então vamos lá, só para não dizer, né, que eu não fiz o que o livro recomenda. Então primeiro a gente faz algumas do jeito que o livro quer, que o autor acha. E não só o autor, né, cara, é a maneira mais segura de resolver a questão. Se tu sabe que existe um passo a passo, que se tu seguir ele rigorosamente, é garantido que tu vai chegar na resposta da questão, tu deveria seguir isso, né? Quando tá fazendo uma prova, uma coisa. E tu tem tempo disponível para ficar fazendo essas coisas, né? Então, temos o que aí? Temos 25 e 10. Esse é o nosso MMC, né? Que a gente tem que fazer entre esses dois números. A gente faz isso aqui.
Muito bom ter, né, essa tela infinita aqui que tu pode ir escrevendo à vontade. 25 e 10. Vamos só dar uma puxadinha pra cá. E ele alinha. Não ficou bem alinhado, mas tá bom. Dá pra ir por 2? O 25 não dá, né? Número aqui que termina no número ímpar, não tem como tu dividir por 2. Mas o 10 tu pode. E 10 por 2 é 5. E agora? E agora, meus amiguinhos, por 2 não dá. Por 3 também não dá. Então vai ter que ser pelo 5. Olha aí, que bela porcaria. Então por 5, aqui vai dar 5. E aqui já dá 1, né? 5 dividido por 5 dá 1. E agora por 5 de novo. Aqui vai dar 1. Essa divisão e esse 1 aqui só mantém ele aí. Vamos lá, fica aí. Então o MMC, o menor múltiplo comum entre esses dois números, é 2 vezes 5. É 2 vezes 5 ao quadrado. Vamos colocar os fatores aqui do jeito que a gente deveria escrever, né, normalmente. 2 vezes 5 elevado ao quadrado. Tá. E aí? E aí? E agora a gente pega e faz aqui 5 ao quadrado é 25 e 2 vezes 25 é 50. Então, o menor múltiplo comum entre esses dois é 50. Muito bem, então esse número aqui é garantido que pode ser dividido tanto pelo 25 quanto pelo 10. E é o menor, né? Que a gente encontraria aí que pode ser dividido pelos dois ao mesmo tempo. 50, então temos aí o valor do MMC. E agora? Bom, tu vai fazer a divisão, né? 50 dividido pelo denominador antigo da primeira fração, que é 25, isso vai dar 2. E tu vai fazer o 50 dividido pelo denominador antigo da segunda fração. O denominador da segunda fração é 10 e 50 por 10 é 5. Muito bem, agora tu vai copiar essas duas frações aqui, que tu vai encontrar frações equivalentes a essas, né? E a gente acho que já entendeu o conceito de fração equivalente. Então o denominador tem que ser o mesmo para as duas, tu vai trocar. Então as frações novas, o denominador vai ser 50 para as duas, o que garante que tu vai conseguir fazer essa soma, né? Das duas frações novas. E agora tu vai pegar o numerador e multiplicar pelo valor dessa divisão aí, né? Então vai ser 9 vezes 2, que vai dar 18. E o 2 vezes 5 aqui, que vai dar 10. Viu? A gente já começa a acelerar as coisas, é que nem eu falei, tu passa a fazer mais rápido essas questões aqui. Então aqui basta somar os numeradores. 18 mais 10 dá 28. E isso vai ficar dividido por 50. Mas se tu olhar, tanto 28 quanto 50 são números pares, né? Então é possível simplificar um pouco aí. Se eu dividir tanto 28 quanto 50 por 2, 28 dá 14. 50 por 2 dá 25. Tem como fazer mais alguma divisão aí? Simplificar mais essa fração? O 25 tu divide por 2, por 5, mas... Não, 25 não divide por 2, eu tô viajando, tu divide só pelo 5 ali. 5 vezes 5, né? E o 14, não tem mais o que simplificar. A gente chegou aqui no limite da coisa. A fração irredutível. Ou se tiver uma simplificação, eu não tô vendo aqui. Tá? Como é que a gente veria isso? Tu fatoraria o 14 e o 25 e ver se tem fatores em comum. E aí tu pode simplificar, né? Mas nesse caso, eu acho que não, né? Então essa é a nossa resposta para essa soma aqui. O que a gente sabe é que se isso aqui, se 14 sobre 25 é a resposta para essa soma dessas duas frações, que são frações equivalentes a essas daqui, então essa resposta também serve para essa soma dessas duas frações antigas que a gente tinha. Então, 14 sobre 25. Deixa eu só me ajustar aqui. Ai, é complicado, cara, envelhecer, né?
Então 14 sobre 25. A gente vai verificar aqui se é realmente a resposta. É, tá aí. 14 sobre 25, muito bem. 14,25avos. O que garante que a gente já entendeu essa parte, né? Muito bom. E agora aqui a gente tem uma coisa entre parênteses, um negócio mais complexo, parece. Não, não é tão. Só tá, esses parênteses aqui só tá te dizendo que tu tem que fazer isso aqui primeiro. Tu não pode olhar pra mais nada, resolve o que tá aqui dentro primeiro. É isso, só isso. Então vamos fazer essa daqui já. Vamos fazer aqui, né? Opa, Ctrl Z. Vamos resolver por aqui, senão vai demorar muito pra mim digitar. Agora eu tenho que me acostumar com isso. 4 mais 1 meio. Então, vamos lá. 4 mais 1 meio. Parari, parará. Lindo e belo, né? Então isso aqui temos que resolver primeiro. Não tem conversa. E o que a gente tem mais? Eu tenho que fazer a troca, né? 1/5 dividido por 2/3. Então... Opa! Coisa feia. 1/5 dividido por 2/3. Meu 2 ficou prejudicado. Mas é isso, 1/5 dividido por 2/3. Tá, primeira coisa é essa parte aqui. Agora a gente vai começar a dar uma acelerada no vídeo. Então, acelerada no vídeo não, né? Acelerada na resolução. Aqui a gente tem que ter... Tem o 4 aqui, precisaria de um 2 aqui, né? A gente quer uma fração que a divisão dessa fração, o resultado dessa divisão, dê 4, mas que o divisor seja o 2 aqui, o denominador, né? Então se eu multiplicar esse 4 tanto por 2 e dividir ele por 2, eu mantenho o 4, mantenho a resposta sendo a mesma, só que o denominador é 2, daí, que é o que eu preciso. Então 2 vezes 4 dá 8, é o que tu vai sempre fazer, tá? Na maioria dessas questões tu vai resolver desse jeito. 2 vezes 4 dá 8, e é 8 dividido por 2. Multipliquei por 2, dividi por 2, mantenho o número do jeito que ele estava. E agora mais 1 meio. Mais 1 meio. Parará. Tá vendo por que eu não gosto de escrever aqui tudo essas questões? Porque fica muito ruim, né? Mais 1 meio. Escrever com mouse é bucha. E isso vai dar o quê? O que vai resultar daqui? Bom, é o mesmo denominador, então a gente mantém ele aqui, vai ser o divisor e só soma os numeradores. Então, isso aqui vai dar 9 meios. Muito bem, fizemos isso. Agora a gente consegue seguir aqui, resolvendo o resto da questão. Então, 9 meios, parari, parará, bonitinho, menos 1/5, 1/5, dividido por 2/3, não é mesmo? Eu acho que é 2/3. O achismo é complicado, Tá, e aqui? Bom, esse 9 meios aí menos 1/5 tu não pode fazer, porque tu tem que respeitar a ordem de prioridade, e aqui essa divisão aqui tem uma prioridade maior. Então tu teria que fazer 1/5 dividido por 2/3, que é tranquilo, né? Porque 1/5 dividido por 2/3 a gente faz como? Vamos botar aqui. Como é que a gente resolve a coisa dessa? Mantém a primeira fração, lembra? Outra regrinha que tu tem que lembrar. E uma das mais importantes é essa. Mantém a primeira fração, já que está sendo dividida pela outra, e multiplica pelo inverso da segunda fração. Segunda fração seria essa daqui, 2/3. Então o inverso dela seria 3 meios, né? Quem está embaixo vai para cima e quem está em cima desce. Então ficaria assim. E multiplicação é básico, né? Multiplicação é trivial de fazer. Isso quando eu não quando eu não consigo fazer o risquinho certo. Então multiplica a parte de cima,
3 vezes 1 dá 3 e 5 vezes 2 dá 10. Então é isso que a gente obteve deste pedaço. Logo, eu tenho que fazer 9 meios menos o resultado dessa divisão de duas frações. Então vai ficar 9 dividido por 2 menos 3 décimos aqui. E agora? Tem que calcular o MMC. Não, né? Agora tu já sabe que é possível fazer dessa forma. A gente vai simplesmente dar uma acelerada nisso. Tá. O que eu faço aqui para igualar essas frações? Se eu multiplicar por 5 em cima e embaixo essa fração aqui, eu não vou alterar o valor, vai continuar sendo, quando fizer a divisão, vai continuar dando a mesma coisa, né? Eu estou multiplicando um número e dividindo ele pelo mesmo valor. Não vai mudar em nada a resposta da divisão. O número vai mudar, mas a resposta da divisão não. Então, se eu multiplicar tanto em cima quanto embaixo por 5, o que vai acontecer? Eu vou ficar com 5 vezes 9, que é 45, dividido por 10, que é 2 vezes o 5, que é uma fração equivalente a essa daqui, a 9 meios. Só que agora eu vou poder fazer menos o 3 décimos aqui, porque os denominadores são iguais. Então, esse tipo de escolha que tu vai fazer é com o tempo, tá? Depender, então, muita gente vai dizer, mas isso aqui é óbvio, é a coisa mais básica que tem. É claro que o melhor caminho era multiplicar a primeira fração por 5 e em cima e embaixo ela ali, e tu ia obter uma fração equivalente e os denominadores das duas seriam o 10, e aí tudo ia ser fácil de fazer. Pois é, eu não sei, cara. Pra mim isso aqui só foi vir com o tempo, essas sacadas de tu olhar que tu pode alterar uma fração, reescrever ela, né, gerar uma fração equivalente e tudo mais. Porque no início o certo seria tu ir buscar fazer o MMC desses dois valores e tudo mais. Mas a gente já vai pular essa parte aí porque começa a gastar muito tempo fazer assim. Então aqui 45 menos 3 é 42. Então 42 dividido por 10, né? Tu mantém o denominador, tanto na soma quanto na subtração, se o denominador for o mesmo. Isso daqui ainda dá para dar uma simplificada, né? O 42 dá para dividir por 2, que dá 21. E o 10 por 2 dá 5. E não dá mais para simplificar. Isso aqui é o melhor que tu consegue chegar. Aí se tu falar assim, não, mas cara, tá legal, né? Você multiplicou em cima e embaixo aqui, mas eu não tenho muito essa sacada. Então eu lamento informar que tu ia ter que pegar o 2 e o 10 e calcular o MMC dos dois números aí. Eu lamento te informar isso, mas é o que tu ia ter que fazer. Então começa dividindo por 2. Aqui dá 1. O 10 vai dar 5. Divide por 2 de novo, não dá. Nem por 3, tem que ser o 5. Então, aqui o 1 tu mantém e o 5 aqui tu divide, vai dar 1. Então, o MMC desses dois números é 10. E aí o que tu faz? Bom, tu pega a tua fração antiga, tu teria que pegar o 10, né, o valor que tu obteve ali, e dividir pelos denominadores antigos. Então seria o 2, então tu divide o 10 pelo 2, e isso vai dar 5. E tu divide o 10 pelo 10, né, da outra fração. Então vai ficar 10 dividido por 10. Quanto será que vai dar isso aí? É uma divisão complicada de fazer, né? Tá, e agora para reescrever as novas frações que tu teria aí. Então as frações equivalentes aí, as antigas. Nossa, o sinal de divisão aqui ficou quase o tamanho do sinal de menos entre as duas. Pronto. Quem é o denominador novo das tuas duas frações aí que tu vai encontrar? O denominador novo é o 10 para as duas. E o numerador das tuas frações equivalentes? Bom, o numerador, tu multiplica o valor aqui, o 5, né, que tu encontrou, que é o resultado dessa divisão, pelo numerador antigo. Então 5 vezes 9, 45.
45. E para outra fração vai ser 1 vezes o numerador antigo dela, que era o 3. Então 1 vezes 3 dá 3. Logo, a resposta para para tuas frações vai ser o quê? Bom, o denominador é o mesmo, então agora tu mantém ele aqui, tu pode fazer essa subtração. 45 menos 3, 42. Então, tu sabe que ainda dá para simplificar um pouco. Isso aqui vai ser 21 dividido por 10. Por 5, né? Não por 10. Também divide o 10 por 2, vai dar 5. Tá. Então, se 21 sobre 5 é a resposta para essas duas frações que são equivalentes às que tu tinha antes, que é o 9 meios e o... Qual é o outro valor? E o 3 décimos. Então, se ela é equivalente, se esse é o valor para essa subtração dessas duas frações aqui, que são equivalentes a essas antigas, então esse valor também é o resultado aqui dessa subtração das duas frações antigas, que é 21 sobre 5. E assim chegamos na resposta, de duas formas diferentes. Nota que essa daqui, ó, que eu transformei, encontrei uma fração equivalente a só essa primeira daqui, né, que eu só multipliquei por 5 a parte de cima e a parte de baixo para obter o mesmo denominador para as duas. Eu só fiz isso, multipliquei por 5 em cima e embaixo e obtive já direto o mesmo denominador. Foi bem mais rápido do que fazer todo esse raciocínio aqui, ter que resolver todas as continhas, encontrar o MMC, encontrar duas frações que são equivalentes às primeiras, fazer a conta para essa e daí chegar nisso daqui de dizer, tá, se o resultado para essas duas frações é 21 sobre 5, esse resultado também é o mesmo aqui para essas duas frações originais, entre aspas, né? Então é mais trabalho à custa de quê? Que fazendo dessa forma mais devagar, mais lenta, com mais cuidado, tu vai ter que ter, é garantido que, cara, só se tu errar alguma soma, uma subtraçãozinha aqui e ali, mas é garantido que dessa forma aqui, encontrando o MMC, fazendo tudo isso daqui, tu vai chegar na resposta certa quase 98% das vezes. E dessa forma que eu fiz aqui um pouco mais rápido, às vezes tu erra. Às vezes tu tá meio com pressa, já tá meio cansado e tu erra. Desse jeito que é mais fácil de errar, mas entrega a resposta mais rápido. Então, tudo depende do que tu precisa fazer, né? Tudo depende das circunstâncias que a gente se encontra. Não tem como eu te dizer que um método é melhor que o outro. Tudo vai depender do que tu precisa. Então, a gente também tem que ver a resposta. 21 sobre 5, tá certinho. Muito bem. Muito bem, chegamos aí na resposta. E aqui a gente tem umas continhas para fazer. Vamos pegar vamos esconder a resposta dessas do lado direito aqui, né? Que geralmente elas são um pouco mais complexas, né? Tem um pouco mais de termo para fazer. Vamos tentar pegar uma aqui, né? Que isso aqui, de novo, a gente já viu, já trabalhou bastante com fração, e essas regras a gente já conhece, né? Tudo coisas... Não tem nenhuma novidade pra gente aqui, é isso que eu quero dizer, né? O que eu tô buscando nesses resumos que a gente tá fazendo, e tu vê assim, ó, a gente sempre vai fazer alguns exemplos das questões iniciais ali de cada assunto. Cada assunto novo a gente vai fazer os exemplos, vai olhar uma coisa aqui, outra ali. Mas fora isso, eu só tô procurando novidades, coisas que a gente ainda não viu nesse livro, o que a gente não precisou utilizar. Isso daqui não tem nada de novidade, né? Só para treinar mesmo, né? Não tem novidade nenhuma para nós. Que nem divisão talvez ainda seria uma das que apresenta alguma dificuldade a mais, né? Porque multiplicação, se a gente tivesse, que nem aqui a multiplicação dessas duas frações, é fácil de fazer. Divisão até que já apresenta uma coisinha um pouco mais interessante. Então vamos lá. Vamos fazer essa daí. 3 décimos. 3 décimos o que, né, cara?
mais 4/5 dividido por 1/2. Mais 4/5. Vamos fazer porque tem uma divisãozinha ali. Dividido por 1/2. Aí ele vai lá verificar se ele copiou certo. Aí ele vai lá verificar se 4/5 dividido por 1/2. Tá. Então tá tudo certinho. Então, de novo, né? Prioridade aqui. Soma não é prioridade em relação à divisão. A gente tem que fazer a divisão primeiro. Então, faríamos essa parte aqui primeiro. É o que a gente vai fazer, né? 4/5 dividido por 1/2. Quanto é que será que vai dar isso aqui? Não sei. Iguais a quem? Bom, eu consigo reescrever isso aqui. Encontrar uma forma equivalente que vai me dar o mesmo resultado dessa divisão. Se eu manter a primeira fração, né, do jeito que está, o 4/5, e a primeira é a que está sendo dividida, e multiplicar pelo inverso da segunda. Então o 2 está na parte de baixo, está feliz ali, né, na sombra, tendo que erguer o 1 na cabeça dele, nas costas. Mas agora ele vai para cima, vai pegar um sol e o 1 vai para baixo. Então tá aí a fração inversa. E multiplicação é que não falei, é a coisa mais linda que tem. Quando tu for obrigado a fazer uma multiplicação de duas frações, tu tem que agradecer. E aqui, 4 vezes 2 vai dar 8. E 5 vezes 1 dá 5. Muito bem, então o resultado dessa divisão a gente já tem. Então aqui a gente vai ficar com 3 décimos, né? Que a gente não fez nada por enquanto com ele. E não tinha o que fazer. 3 décimos mais 1/5. É mais? É mais. E não é 1/5, né? Agora é 8/5. 8/5. Muito bem, muito bem. E aqui, o que eu vou fazer? Bom, tu já vê de cara aqui, ó, que os divisores são diferentes. Mas, os denominadores, eu sempre troco isso aí, não sei porquê. Mas aqui, o 5, se eu multiplicar por 2, eu vou ter 10. Então, é o que eu vou fazer. Então, mantenho 3 décimos aqui. Mais. Então, multipliquei o 5 por 2. Obtive o 10 que eu gostaria de ter aqui para poder fazer essa soma em paz, né? Só que, para mim não alterar o valor da fração e para essa fração ser uma fração equivalente à anterior aqui, 8/5, eu preciso multiplicar o 8 também por 2. Então, 2 vezes 8, 16, não é mesmo? Pronto, e essa fração, o resultado dessa divisão aqui, vai ser equivalente a 8 dividido por 5. Muito bom, né? Muito agradável. Então, o que a gente tem agora? Tem uma regrinha simples, né? Pô, mantém o denominador, se ele é igual nas duas, e faz a soma só dos numeradores. Então, 16 mais 3 é 19, e a gente fica com 19 décimos. O que acontece aqui? O 19 é um número primo, né? Então, não tem outro divisor, além do 1 e dele mesmo, que eu poderia, para fazer essa simplificação. E o 10 eu não consigo dividir por 19. Então, a fração irredutível é essa daqui. 19 décimos. Vamos lá verificar. Vamos verificar. Exatamente. 19 décimos. Que tem um 80 e... Ah, deve ser a resposta da M. Não, não é a resposta da M. Ué? Alguém escreveu uma coisa aqui. Tá em todas. Só que não dá pra ler direito, que tá muito ruim. Sei lá por que tá escrito essas coisas aí. Não sei. Deve ser da outra página, né? Que quando foi fazer. Quando foi escanear o livro, por exemplo, que a folha tá meio fina. Molhou, né? Daí ela parece que fica mais fina ali. Daí aparece o que tá escrito do outro lado. Provavelmente foi isso. Mas 19 décimos aí é o que a gente tem. Então, viu? Nada novo aqui pra gente, né? Nada novo, nada que a gente não seja capaz de resolver com as ferramentas que a gente já tem. Então,
Se tu ainda tem dificuldade com essa parte aqui, eu recomendo fortemente que tu faça mais exercícios a esse respeito aqui de frações, soma, multiplicação, principalmente divisão, né? Divisão ali, soma ou subtração com denominadores diferentes, são as coisas que tu precisa treinar mais. E se tu pensar bem, quando tu tem uma divisão entre duas frações, tu usando a regrinha de manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, tu cai numa multiplicação. É muitíssimo agradável de fazer. Então a mais difícil mesmo é quando tu tem soma e subtração e os denominadores são diferentes. Então essa é a parte mais difícil, porque divisão basta tu saber a regrinha e tu sempre vai cair numa multiplicação que é muito fácil de resolver. Tá? Calcular o valor das expressões. De novo, isso aqui é a única coisa nova que isso aqui está trazendo é que está levando... Tu tem potência, né? Então, e tem parênteses, e aí tu tem que fazer isso primeiro. Quando tem uma coisa um pouco mais complexa que está dentro dos parênteses, mas a gente já sabe fazer isso, né? Não é nada novo pra gente, é só sei lá, esse é um desafiozinho, né? Só ver se tu não erra nenhuma continha de multiplicação. É só isso, grande coisa. Então vamos seguir em frente que tem muito conteúdo ainda pra gente ver. Lembra que a gente tá no primeiro livro, né? Livro de 6º ano aí de ensino fundamental. Tem mais 3 livros que a gente vai ver. Pra cobrir todo o conteúdo inicial aí de matemática que a gente precisa saber antes de entrar no ensino médio. Então é muita coisa. E essa parte inicial aqui, nada novo, nada interessante. Nada demais. Então vamos seguir. Calcule as expressões. De novo, né? Tu olha para isso daqui, tu sabe que tu tem que elevar esse 1/2 ao cubo. Aí depois tu eleva esse 1/2 aqui ao quadrado. Só assim tu somar essas duas partes. Aí depois que tu fez essa soma, aí tu vai tentar dividir isso por esse pedaço. E esse pedaço aqui tu também sabe que tu vai ter que fazer, né? 1 menos 1/4. É nada muito complicado não, né? Eu quero uns enunciados, umas perguntas aí difíceis de responder. Não só pelas continhas que tu tem que fazer, mas a maneira como tu vai tirar as informações da pergunta para montar tuas contas. É isso aí que estamos procurando. Agora essas coisas aqui, nada demais. Calcule o valor da expressão, que nem isso daqui, pô. Isso daqui só dá trabalho, só trabalho, mas tu faz tudo separadinho. Tu tem que fazer essa soma aqui primeiro, 1 mais 1/2. Aí depois tu tem que fazer essa outra, aí tu vai perceber que vai dar uma fração dividida por outra fração. Aí tu tem que... Daí tu faz isso, né? Vai cair na multiplicação, daí tu vai ter que dividir isso por outra. Nada demais, né? Só trabalho mesmo, muita coisa. Mas nada novo, nada que tu olhe e fale, como é, será que a gente faria uma coisa dessas? Não. É isso que a gente tá procurando, pô. Calcule o valor das expressões. De novo, grande coisa. Não, nada interessante. Vamos pros testes, ver se a gente acha. E assim, eu sempre tô olhando as questões uma por uma pra gente não pular nada importante, né? De vez em quando eu olho para algum enunciado e falo, opa, essa daqui é interessante, essa daqui é uma pergunta legal da gente tentar responder. Mas não nessas questões aqui, né? 5 mais 2/3 dividido por 2, tá? É só uma repetição das mesmas coisas, né? Sendo bem sincero. Isso daqui é só para te gravar as regras mesmo. Eu não tô lembrando como é que é aquela da divisão. Pois então, pega umas 3, 4 questões dessas aqui que tu vai gravar a regrinha, né? Testes. O valor da expressão... Aqui até nos testes dá pra gente dar uma olhadinha, tá? O valor da expressão 1/2 elevado ao cubo. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer umas dos testes, algumas, né? 1/2, só para não dizer que a gente passou por tudo, né? Porque é os testes, né? Então, vamos tratar isso como se fosse uma prova que a gente tem que fazer depois de ter visto todo esse conteúdo aí, né? Então, esse aqui a gente tá numa prova. Então, 1/2 elevado ao cubo. Menos 1/10 mais 1/2. É isso? 1/2 ao cubo menos 1/10 mais 1/2.
Então tá. Menos 1/10 mais 1/2. Muito bem. Então, primeira coisa que a gente responde é potência, né? Primeira coisa que a gente faz aqui. 1 elevado ao cubo é 1, continua sendo. 2 elevado ao cubo é 8. Então, tá aí. Menos, e o resto a gente copia. 1/10 aqui. Mais 1/2. Então aqui a gente faria por partes, né? Aqui como é mais e menos, não tem prioridade. Então tu faz o que primeiro aparecer. Então tu começa da esquerda para a direita. Aí aqui 1/8 menos 1/10. É isso que tu vai fazer primeiro, para depois somar com esse 1/2 aí. Então aqui neste caso a gente caiu numa coisa interessante, tá? 1/8 mais menos 1/10. Aí tu vai dizer assim, nem esse 8 e nem esse 10 aí não tem como multiplicar por um mesmo número, e eu vou conseguir transformar uma dessas frações em algo que está sendo dividido pelo mesmo valor da outra. É verdade, nesse caso aqui não tem um número que tu multiplique por tanto pelo 8 aqui quanto pelo 1, e tu vai obter uma fração equivalente que o divisor é o mesmo que o 10, e a mesma coisa vale para o 10. Então, nesse caso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai multiplicar a primeira fração por 10 e dividir por 10. Então, vai ficar 1 sobre 80, né? Não, né? Tu multiplicou por 10, 1 por 10 dá 10. Então, vai ficar 10 dividido por 80, que se tu for simplificar, volta a ser 1/8, tá? Então, não mudou nada, estou multiplicando por 10 e dividindo por 10. E a outra fração, a gente vai multiplicar e dividir por 8. E aí, se tu notar, os dois aqui vão ser, o divisor vai ser o mesmo, né? Então, se eu multiplicar 1 por 8 aqui vai dar 8, e 10 por 8 dá 80 também. Então, da mesma forma, a gente ficou com o denominador igual. Então é só isso, a sacada é essa, né? Tu multiplica a primeira fração e divide ela pelo denominador da segunda, e a segunda fração aqui tu multiplica e divide pelo denominador da primeira, e aí isso garante que os denominadores das duas vão ser iguais. Isso é uma regra? Cara, não é uma regra. Eu nunca vi ninguém ensinando como se fosse um negócio, como se fosse uma receita de bolo que garante que a resposta vai dar sempre certo. Mas funciona, desse jeito obtém o mesmo denominador para as duas frações e consegue, né, frações equivalentes às primeiras. Então a resposta vai ser, obviamente, a mesma, né? Vai valer tanto para essas duas quanto para as duas primeiras frações. Tá? Então agora que a gente tem o mesmo denominador, o que a gente tem que fazer? Mantém ele, né? A parte de baixo vai ser o 80. E a parte de cima tu faz o 10 menos o 8, né? Daí tu só subtrai o numerador, né? Então vai dar 2. Isso daqui ainda dá para simplificar um pouco. Isso aqui vai dar 1 sobre 40. Então, para a primeira parte, para essas duas frações aqui, para esse primeiro pedaço, a gente já encontrou a resposta aí, que é 1 sobre 40. Então, basta somar com o resto, né, que tem ali ainda. Então, 1 sobre 40 mais 1/2. Só isso. Mais 1/2. E aqui de novo, agora ficou mais fácil, né? Eu consigo encontrar uma fração equivalente a 1/2 que também está sendo dividido pelo que o denominador é o 40, né? Então como é que a gente obtém essa fração aí? Nesse caso é facílimo, né? 1 sobre 40, a gente mantém, vamos copiar essa daqui, porque essa não tem nada que ver. E a segunda fração aqui, uma fração equivalente a 1/2, ou seja, dá a mesma resposta, né, quando a gente faz a divisão, seria, se eu multiplicar esse 2 aqui por 20, eu obtenho 40. Né? 2 vezes 20 vai dar o 40 que eu preciso aqui, que eu gostaria que aparecesse. Mas para mim não alterar nada na fração, eu tenho que multiplicar por 20 na parte de cima também. Então, multiplicando por 20 em cima e embaixo, obtive o 40.
E agora eu sei fazer essa soma aí, porque o divisor é o mesmo, né? Então, já que eu sei fazer a soma, vamos botar aqui isso aí. Sinal de igual, o que tu faz aí? Tu mantém o denominador. Eu falo divisor, né? Porque ele tá dividindo 20, pô. Então, acho que dá pra chamar também, né? Em cima tu só soma os numeradores, vai dar 21 sobre 40. 21 é divisível por 3, por 7, só que o 40 não, né? Então, dá pra dizer que essa é a fração irredutível. A gente não encontra um número aqui que é possível fazer uma simplificação maior aqui, né? Fica 21 sobre 40. Vamos ver se a gente acertou o teste. Primeira questão, tá aí, 21 sobre 40. Muito bom. Vamos ver se tem alguma coisa mais legal aqui. Eu só fiz, né, pra mostrar que a gente entendeu essa parte das potências, que a gente sabe a ordem aqui em que a gente vai fazer as coisas, né? Se é somaria, faz divisão primeiro, faz multiplicação, só pra mostrar que a gente sabe dessas coisas, a gente já entendeu isso aí. O valor da expressão, ou melhor, assim, ó, resumindo o que a gente viu até agora, a gente só erraria essas questões aqui por um descuido, por fazer uma multiplicação errada, mas não porque a gente não sabe todas as regras e não sabe utilizar as ferramentas que ele ensinou pra gente até agora. A gente só erra uma questão desse tipo aqui se copiar um número errado, se fizer uma multiplicação errada. Essa é a única maneira da gente errar essas questões aqui. Pelo menos as que foram apresentadas até agora. Quando a gente vê um enunciado que eu falar assim, isso aqui já é um pouco mais complexo, aí a gente tenta fazer, né? Mas por enquanto a gente só ia errar uma questão mesmo se copiasse errado algum número ou fizesse uma divisãozinha meio perdida ali. Por exemplo, essa daqui. Essa notação aqui está dizendo para nós que é 1 mais 5 sextos. E eu tenho que fazer essa soma primeiro. Só isso aqui primeiro, antes de eu olhar para qualquer outra coisa. E aqui também, 1 mais 3 14avos aí. Eu tenho que fazer isso aqui primeiro. Como se isso aqui tivesse entre parênteses, né? Então, nada mais. Entendemos, sabemos, já vimos, não precisamos continuar a fazer. O resultado de quem? O resultado dessa soma é elevado a zero. Tá, isso aqui. E essa parte é elevada a zero. Isso aqui vai dar 1. Tu nem precisa fazer isso que está aqui dentro. Esse número que vai sair daqui elevado a zero é 1. Então, tu já eliminaria essa parte. Mais alguma coisa? Não. E depois, né, só um divisor grandão ali, nada mais. Valor da expressão... isso aqui vai dar o que? 16 sobre 25 vai dar 4 quintos dividido por 1 quarto, né? Que é 1 meio elevado ao quadrado, vai dar 1 quarto. Então 4 quintos dividido por 1 quarto, mesma coisa que 4 quintos vezes 4 sobre 1, né? Que inverteria essa fração. Dá 16 sobre 5. Aí tem a resposta ali. Eu não estava olhando para a resposta, eu estava olhando para a fração aqui tentando fazer de cabeça, tá? Mas nada demais, né, cara? Essa daqui é outra expressão também. Nada interessante até agora. O valor da expressão numérica tem uma soma, tem vezes. Sabe o que a gente acha de cabeça a resposta disso? Essa multiplicação vai dar 10. Aqui em cima 5 vezes 2 dá 10. E 2 vezes 5 dá 10 também. Então, isso daqui daria 10 dividido por 10, que dá 1, né? O resultado dessa multiplicação. Então, ficaria 1 meio mais 1. Pra gente igualar, é só tu fazer esse 1, tu multiplica por 2, divide por 2, daria 1 meio mais 2 dividido por 2. Então, o divisor tu mantém, né? O denominador, então ficaria 1 mais 2 na parte de cima, dá 3. 3 dividido por 2. Essa é a resposta. Tá aqui, 3 meios, essas coisas que tu olha e faz de cabeça, ela meio que, né? Não é tão difícil assim. Vamos concordar comigo que tu já viu eu tendo dificuldade com um monte de coisa. Então, quando eu faço um negócio de cabeça rapidinho, tu tem que entender que aquilo ali não é tão complicado assim. O valor da expressão, de novo, nada demais, né? Grande coisa.
O resultado, isso daí também, grande coisa. A gente já viu, já sabe fazer. O que o cara fez aqui? Ele tentou alguma coisa, tentou anotar algumas coisas. Tá. O valor da expressão 1 mais essa coisa aí é, de novo, nada demais, nada interessante. Primeiro tu resolve isso aqui que tá dentro de parênteses, depois soma com o 1. Na verdade não, né? Vamos com calma lá. Eu já ia cometer um erro. Tu resolve o que tá dentro dos parênteses dos dois lados aí dessa divisão e depois faz essa divisão para depois somar com 1. Então vamos fazer isso daí. Vou fazer porque parece ser interessantes. Então se parece ser interessante, a gente vai dar uma olhada. Não é lá grande, é que nem eu falei. Isso aqui a gente só erra se tiver muito desatento mesmo, né? É o único jeito de errar essa coisa. 1/5 mais 1/3. Então 1/5 mais 1/3 fecha parênteses. Isso está sendo dividido por outra coisa. Abre parênteses. Abre os parênteses. 3/5 menos 1/15. Ah, é. Isso é grande, né, cara? Isso é grande. Só tem tamanho, mas não tem conteúdo. Menos 1/15. É só isso? 3/5 menos 1/15. A outra é 1/5 mais 1/3. Tá, então primeira coisa é resolver isso aqui, o que está dentro dos parênteses. Vamos copiar. Que aqui não dá para fazer tão rapidinho, né? É divisor diferente, então vamos lá. 1/5. Denominador, não é divisor, é denominador. É verdade, né? 1/5 mais 1/3. Tá bom. Mais 1/3. O que a gente faz aqui? Bom, multiplica a primeira fração em cima e embaixo pelo denominador da segunda. Então tu vai ficar com 3/15 mais, e é a segunda fração aqui, tu multiplica pelo denominador da primeira. E aí tu garante que tu vai ficar com 5 aqui. 3 vezes o 5 dá 15, que tu vai ficar com o mesmo denominador para as duas. E essas frações são equivalentes às primeiras. E por que elas são? Porque tu multiplicou a fração original aqui, tanto em cima quanto embaixo, pelo mesmo valor. Aí se tu fez isso, é garantido que a fração que tu vai obter é equivalente a ela. Então, e também é garantido que tu vai obter o mesmo denominador, porque tu está multiplicando a primeira fração por 3 e a segunda fração tu vai multiplicar por 5. Então, o denominador vai dar o mesmo nas duas, né? 5 mais 3 dá 8. Aqui, soma numerador, mantém denominador. Tem mais alguma coisa para simplificar? Não, 18 não, né, pô? 18 fica feio, sabe? 15. Então, 8 sobre 15 é essa primeira parte. A segunda é 3/5 menos 1/15. Então, 3/5 menos 1/15. E para essa segunda parte, o que tu faria? Bom, a primeira fração, né? Se tu olhar bem esse 5 aqui, se tu multiplicar em cima e embaixo por 3, tu vai ter o mesmo divisor aí, o mesmo denominador. Então, 3 vezes 3 dá 9, na parte de cima, e 5 vezes 3 dá 15. Então, essa fração aqui, porcaria, essa fração é equivalente à primeira. Dá a mesma resposta da primeira fração. Então, menos 1/15. Então, vou botar aqui 1 sobre 15. Então, 9 menos 1 dá 8. Então, é o que a gente vai botar na parte de cima, nosso numerador. E o denominador tu mantém o 15, né?
Muito bem. Então, o que, que a gente vai obter no final das contas aqui? No final das contas vai ser 1 mais a primeira parte, né? Esse 1/5 aqui mais 1/3 vai dar 8/15. Então, 1 mais 8/15 dividido por 8/15, né? Que é a segunda parte, deu o mesmo valor. O que que isso significa, pô? Eu tenho um número que tá, e aqui a prioridade pra gente fazer é essa divisão, né? A soma é a última coisa que tu vai ver. Então, eu tenho um número que está sendo dividido por ele mesmo. Outro é o mesmo número. Então, o que que a gente faz aqui? Não precisa nem aplicar aquela regrinha de mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Não. É um valor aqui que está sendo dividido por ele mesmo. Então, dá 1. Então, no final das contas, tu vai ter... Aqui vai ser 1 mais 1. Olha que coisa simples. Então, qual é que é a nossa resposta? 2. Simples assim. Viu? Nada demais, é que nem eu falei. A gente já conhece as regras, a gente já entendeu. Isso aqui a gente só erraria se copiasse alguma coisa errada ou uma multiplicaçãozinha boba aqui e ali. Então tá aí, ó, 2. E o livro ainda até mostra, né? Como é que ficaria a última linha aqui antes de fazer. Tá bom. E essa outra aqui, nada demais também, né? Grande coisa fazer essa questão. A expressão é igual a... cara, sério, mais do mesmo, sinceramente. O valor da expressão numérica... Ai, nossa, olha que coisa grande, meu Deus, como é que a gente faria uma coisa dessas? Então é elevado ao quadrado ainda por cima. Ora, primeiro, para essa parte de cima da fração, tu vai ter que fazer essa soma aqui, dessas três... eu cliquei, né? Eu cliquei, ele tirou dali, porque é um miserável. Para essas três aqui, soma essas três frações, depois faça a soma na parte de baixo, que é independente, e depois faça a divisão aqui dessas duas frações uma pela outra, ou das frações resultantes que vai sair daqui, né? E depois de tu fazer essa divisão, que tu vai cair numa multiplicação, aí depois de tu fazer tudo isso, daí sim tu tenta elevar ao quadrado. E depois soma com isso daqui. Nada demais, nada muito impressionante. Deixa eu só me ajustar de novo aqui na cadeira. Que o bumbum começa a doer, né? É complicado. O valor da expressão. Sério? Para A igual a 1/2 e B... tá, e tem o valor de B. Então, basicamente, substitui o A por 1/2 e o B por 1/3. Cara, nada demais, né? Só pra testar, pra ver se tu entendeu que tu pode trocar o A aqui quando tu vê a variável. E se ele te diz que a tua variável, o valor desse A aqui é igual a 1/2, ele só tá testando se tu sabe que tu pode substituir aqui por 1/2 e o B por 1/3, né? Quando tu vê o B, se tu quiser trocar ele por 1/3, tu pode. Então, e resolve, né? Coisa miserável. Então só isso, nada demais, né? Caramba, eu tô, assim, ó, é que o comando, quando tu vai nesse whiteboard aqui, se tu quiser mover as coisas, tu clica e segura o botão direito do mouse e aí tu consegue mover para os lados. E aí quando eu volto pra cá, nesse daqui é o botão esquerdo do mouse que tu tem que clicar e segurar. Só que daí eu me confundo e clico no outro e daí ele troca de página. Ai, coisas... É questão de costume, né? A gente se acostuma com as coisas. Então, muito bem. Então, não tem mais o que ver. Problemas com números racionais. Tá, vamos ver quanto tempo a gente tá gravando isso daqui. Porque, né, é importante não passar... Não, 1h15, 45 minutos, é 2h21, 22h21. Então, o que? 11 da noite. Ai, me preocupa em parar. Tá. Então, primeiro volto pra cá, dá Alt Tab, vamos lá. Problemas com números racionais.
Os problemas com números racionais absolutos são geralmente resolvidos da seguinte forma: encontrando o valor de uma unidade fracionária, obtendo o valor correspondente da fração solicitada. Então tá. Vamos ilustrar o seguinte problema. Eu tenho 60 fichas, meu irmão tem 3/4 dessa quantidade. Quantas fichas tem meu irmão? Bom, a gente já viu isso daqui. Então, vamos lá, vamos escrever aqui. Então, se eu tenho... Como é que é o nome dessa coisa? Problemas com números racionais. Então, vamos escrevê-los. Talvez seja a parte que vai começar a ficar mais interessante, né? Com números racionais. Então, se o total de fichas é 60, vamos lá, eu tenho 60 fichas, meu irmão tem 3/4 dessa quantidade, tá? Então, se o total ali é 60, e ele está dizendo lá que, ou que ele tem, né? Então a gente está considerando esse total aí. Então, se ele está dizendo que o irmão dele tem 3/4 dessa quantidade, essa afirmação tu deveria entender como 3/4, e a gente já, opa, mas não 4/4, né? 3/4 dessa quantidade significa 3/4 vezes essa quantidade. 3/4 de uma caixa d'água, 3/4 de 1000 litros, de uma caixa d'água de 1000 litros, significa que são 3/4 vezes os 1000 litros. Então é assim que a gente interpreta esse tipo de afirmação. Se ele tem 3/4 de 60, quer dizer isso daqui. 3/4 vezes o número. Então, vou colocar, seria 3/4 vezes o 60, que vai dar o quê? 60 dividido por 4 dá 15, né? 4 vezes 15, 60, exato. Então, seria 3 vezes o 15, então. O 15 aqui. Então, 3/4 60, 3/4 vezes 60, e aí vai dar 3 vezes 15, que é 45. Então, é assim que interpretamos ali essas afirmações aí, né? Vamos ver o que o... o livro, o autor gosta de desenhar, né? Crianças gostam de ver desenhos, precisam deles para ajudar com os pensamentos. Eu não sei da onde que eu tenho tanta dificuldade de olhar para esses desenhos e conseguir achar isso aqui útil. Eu não consigo. Tem alguns que eu olho e falo, cara, mas isso me ajuda em quê? Eu não tô entendendo. Eu tô olhando pro desenho, eu entendi o que o cara quis dizer, eu sei como resolver essas questões, mas se tu me pede para olhar pro desenho, eu não meio que a explicação você perde para mim, só piora a minha situação. Então, vamos lá, devemos dividir 60 por 4, obtendo o valor 15 de 1/4 do total. Unidade fracionária, 15 fichas, 45, devemos multiplicar por 3, obtendo o valor... o meu irmão tem 45 fichas, ele tem, parabéns para ele. O comprimento de uma tábua é 20 metros, quando medem 3/5 dessa tábua. O comprimento da tábua é 20 metros. Bom, é aquela coisa, né? O comprimento da tábua é 20 metros. Tá, vamos dar o Alt Tab aqui. Exercício 1. Então, o comprimento é igual a 20 metros. Ele está te perguntando quanto é 3/5 disso. Então, seria 3/5 vezes esse comprimento. Para mim, é a maneira mais fácil de resolver esse tipo de questão, né? Depois que o autor falou que a gente só olha desse jeito, né? Quer dizer 3/5 vezes o comprimento, eu faço assim, não sei. Então, você vai dar quanto? 3/5, o 20 dividido por 5 dá 4. Então, ficaria 3 vezes o 4. Que dá
Que dá 12, né? Então 12, mas não, 12 metros. 3/5 da tábua seria 12 metros. 12 metros. Vamos ver a figurinha lá. Vamos ver a figurinha. 5/5 da tábua é 20. Corresponde a 20 metros. As 5 partes dela, né? 5 partes das 5 partes em que foi dividida a tábua. Então, daria os 20 metros. Uma parte das 5 corresponde a 20 dividido por 5, que é igual a 4. Então 4 metros seria uma partezinha só. E 3 partes das 5 seriam 12, né? Porque se cada partezinha tem 4 metros, então resposta 12 metros. Eu não sei. Eu prefiro pensar que ele está falando que é 2/3 de, né? E a gente viu que quando está escrito de, tu substitui por multiplicação, quer dizer multiplicação. Então 2/3 de R$1.200 quer dizer que é para te fazer R$1.200 vezes 2/3, que é a mesma coisa que 2 vezes 1.200 dividido por 3. Então, estou fazendo de cabeça, mas não deveria, né? A gente deveria escrever. Então ele quer 2/3 de, e d é multiplicação. Tu viu um d ali, tu assume que é multiplicação de R$1.200, né? R$1.200, é isso? É isso, meu querido, é isso. Então, como é que tu olha para essa coisa? Tu pode reescrever isso daqui assim, ó, como sendo 2, é equivalente, ou melhor dizendo, é equivalente a tu escrever 2 vezes 1.200 dividido por 3. Dividido por 3. Tu pode fazer desse jeito. Primeiro multiplicar o 1.200 por 2, para só depois dividir pelo 3. Ou tu também pode fazer 2 vezes 1.200 dividido por 3. Vê, tu tem uma liberdade muito grande de como tu vai fazer essa conta aqui. Então, eu prefiro fazer 2 vezes o resultado da divisão de 1.200 por 3. Por quê? Porque 1.200 dividido por 3 também é a mesma coisa que 12 vezes 100 dividido por 3. Ai, para que complicar? Porque assim facilita. Porque tu sabe que fazer 1.200 ou 12 vezes 100 dividido por 3, tu pode fazer 12 dividido por 3 vezes 100. Vê que maravilha? Isso, claro, isso eu faço na minha cabeça, né? Pra facilitar a vida, acho que todo mundo faz. Ninguém fica escrevendo, separando o número assim, desse jeito. Mas é que fazer 12 dividido por 3 é muito mais agradável, sabe? É a tabuada básica. Aí do que tu tem que estar pensando 1.200, 3 vezes 400 dá 1.200. Não, é melhor tu sempre tentar cair numa coisa mais simples, uma coisa que tu já tá acostumado, que tu decorou. 3 vezes 4 é 12, assim, entende? Tu cai numa coisa muito mais básica, que é o que eu tô sempre tentando fazer. Então, dividir isso daqui é a mesma coisa que fazer 12 dividido por 3, que dá 4, vezes o 100. Não dá 400. E 2 vezes 400 é 800, não é mesmo? Nasce 8 e tudo torto, tudo troncho. Então, 800. É isso? 800 reais seriam 2/3 dos 1.200? É o que parece. Vamos ver. 800 contos. Então, nessas questões aqui, só a gente tá aplicando o conhecimento que a gente já viu, né?
Só multiplica aí. Eu não vou ficar fazendo esses desenhos aqui porque eu não sei. Pra mim, muitas dessas explicações que tem o desenho só complica mais ainda o jeito de eu entender. Eu prefiro gravar que eu tenho que multiplicar a fração pelo número do que tá entendendo dessa forma aqui com os desenhos, né? Por exemplo, essa aqui é uma caixa, numa caixa de bombom, numa caixa existem 80 bombons. Calcule 2 quintos de 80, então faz 2 quintos vezes 80, né? Quando vê o D, calcule aí 2 quintos desses bombons, é só multiplicar 80 por 2 quintos. É muito melhor de lembrar desse jeito do que as imagens. Claro que talvez dessa forma aqui, quando a pergunta for um pouco mais complexa, né, que não ficar bem claro ali, tu consegue chegar na resposta com mais facilidade do que eu, né, que só tô lembrando que é só multiplicar a fração pelo número. Mas enfim, o comprimento de uma... essas daqui, né, a gente... multiplicaçãozinha básica. Então, de novo, é aquela coisa que eu falei. Se a gente entendeu a regra, se a gente consegue fazer algumas questões e não tem problema nenhum com isso, é porque o resto já dá pra passar por cima, né? Não é tão relevante assim. O comprimento de uma peça de tecido é 42 metros, quanto medem 3 sétimos disso. Então, primeiro, que vai ficar o 42 vezes 3 sétimos, 42 por 7 dá 6, e 3 vezes 6 dá 18. Então, 18 metros aí. Muito bem. E as outras aqui, né? Um automóvel percorreu nada demais, grande coisa. Numa classe, a 40 alunos, foram aprovados 7 oitavos desses alunos. Quantos alunos foram aprovados? Bom, só multiplicar 7 oitavos por 40. 40 por 8 dá 5, 7 vezes 5, 35. Olha, faz de cabeça. Numa viagem, 72 quilômetros já foram percorridos 3 quartos. Quantos quilômetros já foram percorridos? Bom, 72 vezes 3 quartos. 72 por 4... Pô, não, nem tenta. Deixa quieto. Um livro tem 240 páginas. Não. Já foi, já deu, já entendemos. Se 2/3 de uma estrada correspondem a 100 quilômetros, qual é o comprimento? Tá bom, tá, aqui já tá um pouco melhor, aqui já interessante. 2/3 de uma estrada correspondem a 100 quilômetros. Qual o comprimento da estrada? Tá, então aqui já envolve um pouquinho mais. Então, estamos aí para esse tipo de questão. Vou botar um 2 aqui, acho que é 2. Então, 2/3 da estrada, então seria 2/3 vezes o comprimento que a gente não sabe, vezes o E aí, que é o comprimento total da estrada. Quando a gente fizer essa multiplicação, a gente vai obter 100, né? 100 quilômetros, isso. Então, agora já envolve um pouquinho mais. 2/3 da estrada, não sei qual é o comprimento, mas quando eu fiz essa multiplicação, eu obtive 100 quilômetros. Lindo e belo, não é mesmo? Vou botar um km aqui. Então, agora, qual é o comprimento da estrada? Eu vou te dizer, não sei, mas tem como determinar, pô. Então, se... eu não preciso botar o quilômetro, né? Senão vai ficar ruim da gente fazer as multiplicações. Agora, eu tenho 2/3 vezes o E. Se eu vou ter que isolar o meu E, né? Que é o valor do comprimento total da estrada. Se eu multiplicar os dois lados por 3, eu vou ficar com 2E igual a 300. E agora, se eu dividir os dois lados por 2, então o comprimento total da minha estrada é 150 quilômetros. Legal, né? E aí ele vai dizer assim, mas olha só, se tu pegasse e fizesse um desenho, se ele tem as formas geométricas aqui, onde é que está? Onde é que estão vocês? Aqui temos você, não, mas não é você, nem é você, né? Aqui tem régua. Aqui, adicionar uma forma e uma linha. Vamos puxar aqui uma estradinha. É mais ou menos assim, tá? É uma coisa assim, deixa assim, não tem texto nenhum. Ninguém quer adicionar texto, coisa nenhuma.
Eu quero ir pra caneta. Obrigado. Então, nossa, dividir isso aqui em 3 partes iguais vai complicado. Mas vamos tentar seguir o raciocínio aí dos desenhos, né? Então, ele está dizendo que 2/3 da minha estrada, que seria essa parte aqui e essa daqui, a gente já percorreu. E o comprimento desses 2/3 aqui da minha estrada, ou seja, estou dividindo ela em 3 partes iguais, né? O comprimento dos 2/3 aqui é 100 metros. Então é 100. Comprimento dos 2/3, ou seja, cada pedacinho desses, se o 2 deles dá 100, cada pedacinho desses aqui é 50 metros. Então, seguindo, acho que deve ser desse jeito, né? O raciocínio aí para usar a imagem para te auxiliar a responder as questões. Então, cada pedacinho tem 50. Então, qual é que é o tamanho total da estrada? Só tem mais um pedacinho para cá. É 150 metros. Tá bom, é legal, né? Desenhos, mas eu não sei, cara. Com essas explicações, com esses desenhos, às vezes só me complica mais a vida do que ajuda. Mas eu acho que é isso, né? Então a gente faria desse jeito, seguiria esse raciocínio. A gente não fez isso na outra, né? A gente olhou para desse jeito aqui, né? Eu acho que aqui é mais seguro, não sei, talvez, né? Mas vamos lá, vamos descobrir o que o livro faz. O que o livro, né? O que o autor, o que o professor tem para nos dizer. Então foi isso, tá? Ele faz o desenho, percebe que 2/3 então é 100 metros, 2 dos 3 pedaços da estrada então é 100. Cliquei com coisa errada de novo, né? Me compliquei. Então tá, ele descobre que 1/3 ali, um pedacinho só é 50 quilômetros, tá? Então chegamos aí em 150, legal. Aqui então, esses daqui a gente vai tentar fazer dos dois jeitos. Os 2/5 de um número, 2/5 de um número correspondem a 80. Como é que a gente escreveria isso? Que número é esse? Que questão? É a 11? Então vamos lá. Opa. Como é que pulou tão... Foi tão longe. Então os 2/3 de um número correspondem... E na verdade não é o n, né? Aqui é vezes n. E é isso que quer dizer 2/3 de um número. É 2/3 vezes o número. Então, 2/3... 2/5... Ei, de onde é que tu tirou essas coisas, cara? 2/5 de um número correspondem a 80. Então, 80. Qual é esse número? Bom, eu diria que é tranquilo, né? Tranquilíssimo de determinar. Então, deste jeito, eu só tenho que isolar o meu n. Ora, multiplico os dois lados por 5, aí eu me livro desse 5 aqui. Então, ficaria com 2n igual a 5 vezes 8 dá 40. E põe mais um 0, 400. Então, 5 vezes 80, 400. De novo, eu sempre tento reduzir a parte mais fácil possível. Se eu tenho que fazer 5 vezes 80, eu prefiro fazer 5 vezes 8 vezes 10. Porque 80 é 8 vezes 10. Então, estou separando no menor pedaço possível aí. A gente cai naquela matemática básica, né? Uma tabuadazinha bem básica, o que facilita sempre a nossa vida. Então, 5 vezes 8 é 40 e 40 vezes 10 é 400. Então, o meu n, o valor desse número aí, é 200. 400 dividido por 2, né? Divido ambos os lados por 2, tá? Então, essa é a forma que eu prefiro usar. Mas se a gente tivesse que desenhar, então, se a gente tivesse que desenhar, fosse obrigado, então a gente pega aqui, não é a caneta, né? É aqui nessas caixinhas aí. Acho que isso aqui é o suficiente. 2/5. Puta, dividir isso aqui em 5 vai ser bucha, né?
1 aqui, 2 aqui, 3 aqui, ó. Tá que não tá das piores. 4 aqui, ó, e 5, tá? Então 5 pedaços do nosso número. Ele tá dizendo para nós que quanto do nosso número? 2/5 desse número é 80. Então, 2 pedaços deste nosso número corresponde a 80. Então, é o comprimento ou valor. Então, isso aqui dá 80. Meu 8 também tá prejudicado. Então, se 2 pedaços é 80, um pedacinho só é 40. Então, um pedacinho tem que ser 40, né? Então, cada um desses aí, 40. Então, qual é que é o número? É só eu fazer 5 vezes o 40. Exatamente, né? Tem 40 para cada pedacinho. Então, 5 vezes 4 é 20. E 20 vezes... né? Cada pedaço, então, desse aí seria 5 vezes 40. Eu devia escrever, né? Não adianta ficar, eu acho. Então, não, eu não acho nada. A gente escreve as coisas aí. Então, para determinar quantos, eu só multiplico. Eu sei que tem 5 pedaços, cada pedaço é 40. Então, aqui 5 vezes 4 é 20. E eu sei que esse 40 é 20 vezes 10, é 2. É 4 vezes 10, desculpa. Então, 5 vezes 4 é 20. E só tem que botar mais um zero aqui do outro 10. Ali. Então, 200. Então, o número é 200. É um raciocínio legal, né? Bacana, mas não é sair desenhando por aí. Essas coisas talvez ajude, mas eu acho que tu não vai sair desenhando por aí. Vamos ver. 1h37, 13 minutos, 23 minutos ainda, se a gente fizer algumas contas. É o que nos resta, 23 minutos. Se 2/3 de um... eu nem olhei a resposta, né? Eu tô assumindo que eu acertei e é só isso, né? A vida é só isso. Eu acertei e pronto. Se 2/3 de um chocolate custam R$1,20, qual é o preço desse chocolate? 2/3 de um chocolate. Então 12. Vamos fazer. Se 2/3 de um chocolate, vou botar um C aqui, eles custam R$1,20. Quanto é que custa o chocolate inteiro? Então eu tenho que saber o valor do C, né? De novo, aquela coisa, igualar a zero, igualar e ser feliz, pô. Igualar a zero, que igualar a zero não, cara. Isolar a variável, pô. Igualar a zero, tá. Então eu multiplico ambos os lados por 3, né? Pra me livrar desse divisor aí. Então eu vou ficar com 3 vezes 1, que dá 3. E esse 2 aí vai dar 6. E esse 0 dá 0. Então 1,20, 3,60. E agora eu divido ambos os lados por 2. E eu vou ficar com o quê? 36 é 18, né? Daria 1,8, hein? 1,80 custa o chocolate. Se dividir por 2. Eu sei que essa divisão aí é meio, né, fazer de cabeça. Mas tu tem 3,60. Opa. 3,60 ou 3,6, mas deixa assim. Isso aqui está sendo dividido por 2, né? Como é que tu faria isso? Tu pode, olha, isso é o que acontece na minha cabeça, tá? Eu tô te mostrando o que acontece na minha cabeça. Se eu multiplicar tanto em cima quanto embaixo por 10 essa divisão, essa fração, e a gente pode esquecer esse zero, né? Vamos matar o zero. O zero é por causa do dinheiro, né? Por conta do real, mas podemos esquecer dele por enquanto. Só pensa que é 3,6 dividido por 2. Se eu multiplicar essa fração em cima e embaixo por 10, em cima eu ficaria com 36, né? Multipliquei por 10. A minha vírgula
você desloca eu sei que acho que nesse livro a gente não viu isso ainda. E as coisas que eu estou mostrando aqui a gente não viu ainda, de fato a gente não viu. Tá? A gente não está trabalhando com número negativo, a gente não está trabalhando com número com vírgula, mas eu estou só adiantando para vocês. Se tu multiplicar 3,6 por 10, a vírgula vai se deslocar uma casa para direita, então ficaria 36, e tu, para te não alterar o valor dessa fração, a gente já viu isso, tu também tem que multiplicar a parte de baixo da tua fração por 10. Só que eu não vou fazer isso, eu vou deixar, quer dizer, eu vou multiplicar, mas não vou fazer o 2 vezes o 10, eu vou deixar assim, ó, 2 vezes 10 separado, eu não vou fazer 2 vezes 10 que dá 20, não vou escrever 36 dividido por 20, não, eu vou escrever 36 dividido por 2 vezes o 10. E de que isso te ajuda? Bom, te ajuda no seguinte, então agora tu pode separar essa divisão como sendo 36 dividido por 2, que multiplica 1/10. Tu pode fazer isso. Eu sei que a gente não viu muito isso ainda, mas tu tem essa liberdade de separar isso, né, dessa forma aqui, tá? Então, para essa primeira parte fica fácil de resolver. Tu vai ficar com 36 dividido por 2. Aí ficou bonito esse 36, né? Esse 2 aqui. Essa aqui ficou bonito. Fora o resto aí. Então, esse 36 dividido por 2 dá 18, né? Então, vai ficar com 18 vezes 1/10. Vezes 1 sobre 10. Se tu divide um número por 10, a vírgula que está na frente do número aqui a gente não escreve essa vírgula aqui, mas ela está aí. Ela se encontra nesse local. É a mesma coisa do expoente aqui, ó, que tu não coloca, ó. Tu não coloca o 1 aqui como expoente, porque não tem porquê, né? Desnecessário, completamente desnecessário nesse caso. Tu sabe que é 1 o expoente do 18 aqui. Então, toda vez que se tu dividir por 10, a tua vírgula vai se deslocar uma casa para esquerda. Logo, o resultado dessa divisão aí do 3,6 que a gente dividido por 2, que a gente transformou em 36 dividido por 2 vezes 10, que a gente reescreveu como sendo 36 dividido por 2 vezes 1/10, para poder só fazer a divisão do 36 pelo 2 em paz, porque essa divisão é fácil de fazer. E aí no final das contas a gente ficou com 18 vezes 1/10. Toda vez que tu dividir por 10 o número, tu vai deslocar a vírgula dele uma casa para esquerda. Então, a vírgula que estava aqui, na frente do 18, vai se deslocar uma casa para a esquerda. Logo, então, o valor dessa divisão no final das contas, né? Não sei por que ele parou aqui de querer ajustar, vai ser 1,8, tá? Então, essa é a resposta equivalente para essa divisão aqui também, né? Então, 3,6 dividido por 2 é igual a 1,8. Opa, não preciso de fração nenhuma aqui. Então, esse tipo de coisa que acontece na minha cabeça, às vezes eu faço as contas rápido e nem tão rápido assim, né? Não é tão rápido assim, mas que eu faço desse jeito aqui e eu não falo, o que está acontecendo é isso daqui, é isso aqui que eu estou fazendo na minha cabeça para facilitar a minha vida e eu poder fazer a conta sem usar uma calculadora. Né? Tô tomando um monte de liberdades aqui, me aproveitando que eu posso escolher a ordem que eu vou fazer as divisões. Eu tô alterando, tô encontrando uma fração que é equivalente a essa fração inicial, e aí tô fazendo a divisão dessa fração equivalente, que eu sei que é mais fácil de trabalhar e que eu sei que a resposta vai ser a mesma. A resposta que eu encontro para essa fração aqui é a mesma resposta que eu encontraria para essa primeira. Então a gente tá usando um monte de conhecimento e às vezes eu não falo isso, né? Eu não falo as coisas que você passa na minha cabeça, mas eu deveria, né? Então eu vou começar a justificar as coisas. Enfim, então a divisão no final das contas a gente obteve 1,8, né? Que dá 1,80 se a gente for falar em dinheiro, né? Então aqui ficaria um R cifrão aqui, 1,80, deste jeito.
Esse é o custo da porcaria do chocolate. Ai, mas eu não aprendi a fazer essas divisões ainda. A gente não. Pois é, a gente não aprendeu. Mas vai aprender, não te preocupa. A gente vai ver isso aí. Logo, logo. Mas eu tenho que ver se eu acertei. Tem 1,80 aqui, tá certinho. 13. Os três. Ai, por que eu não fiz o desenho dessa parte? Porque 2/3 da figura a gente já viu isso, né? Tu faz o teu quadradinho, divide ele em 3 partes, pinta 2, porque tu sabe que o valor de 2/3 do chocolate lá é 1,20. Aí tu vai saber que cada pedacinho do chocolate é metade disso daqui, né? E qual é que é a metade disso daqui? 60 centavos seria o valor de cada pedacinho de chocolate. Então é R$1,80 o valor de 3 pedacinhos, que é o total do chocolate. Nada muito complicado. Os 3/4 do que possuo equivalem a R$900. Quanto eu possuo? 3 de 4 partes dá 900. Então cada partezinha vale 300, né? Se 3 delas dá 900, 3 partes dá 900, cada uma R$300. Então o valor total, 4 partes, 3 vezes 4 é 12, 1.200. É o total que tu tem. E aí a gente já começa a cair naquela mesmice, né? Um time de futebol marcou 35 gols, correspondendo a 7/15 do total de gols do campeonato. Quantos gols foram marcados? É só fazer 7/15 vezes 35. Só isso. Se a gente pegar a calculadora, né? Vamos só pra... Porque essas daqui, então vai ser 7 dividido por 15. Nós vai dar um número... Aqui vai dar número quebrado, né? Esse é o problema. Mas vamos tentar, vamos ver se vai dar a resposta. 7 dividido por 15 vezes 35. Eu botei 7 por... cara. Limpa. 7 dividido por 15 vezes 35. Deu um número quebrado. Por quê? Porque é o jeito que tu fez a divisão. Então, se eu fizer 35 por 15 vezes 7, será que ajuda? Não, vamos escrever que já tá complicando a vida. Um time de futebol marcou 35 gols, correspondendo a 7/15 do total. Quantos gols do campeonato? Tá. Quantos gols foram marcados? Tá. Tá. Do total, tá. Desculpa. Então, essa questão não é tão boba assim. Eu que sou bocó. Então, 14. Então ele marcou 35 gols, que corresponde a 7/15 do total de gols, que a gente não sabe o total. Isso dá 35. É isso, assim tem que montar. Ele marcou 35 gols, que correspondem a 7/15 do total de gols. Tá aí, Aí o Bocó vai lá querer fazer de qualquer jeito a questão como se fosse simples. E erra, né? E aí fala, não, eu entendi tudo. Não, realmente, pra gente errar é só se copiar alguma coisa errada mesmo. Não, pra gente errar é só se tu começar a achar que tu sabe tudo e ficar lendo por cima o enunciado das questões. Aí tu vai errar com vontade. Então aqui a gente multiplica por 15 e divide por 7, né? Mas eu sou nojento. Eu vou fazer t dividido, vou deixar dividido pelo 15 e vou dividir ambos os lados por 7, né? Daí ficaria 1 vezes t dividido por 15, que é a mesma coisa que t por 15. Por que eu fiz isso? Porque daí se eu dividir ambos os lados por 7,
35 dividido por 7 é 5, né? Então já melhorou bastante a minha vida. Por quê? Porque agora, se eu multiplicar ambos os lados por 15, eu vou ficar com t igual a 15 vezes 5, que é muito mais fácil de fazer essa multiplicação do que eu ter inicialmente feito 15 vezes, né? Multiplicar o 15 dos dois lados da igualdade, eu ficaria com 35 vezes 15. Não é muito agradável, né? Então é melhor ter dividido ambos os lados por 7 primeiro. Então aqui 5 vezes 15, né? Estou multiplicando os dois lados. Vai dar o quê? 5 vezes 10, 50. 5 vezes 5, 25. Então 75. E é isso aí que ia dar. T igual a 75 gols. É o total do campeonato, né? 75 é o total do campeonato, não vou esquecer disso. Aí o que ele quer saber? Quantos gols foram marcados? Um time de futebol marcou 35 gols, correspondendo a 7 quinzeavos do total de gols no campeonato. Tá, os gols, o total que foi marcado no campeonato inteiro é 75. Marcou 75, olha que lindo, deu bem certinho. Para encher 1/5 de um reservatório são necessários 120 litros de água. Qual é a capacidade desse reservatório? Então de novo, né? Aquela coisa. Vamos para 15 então. 1/5 do reservatório. Então, 1/5 vezes o valor total do reservatório é igual a 120 litros. Viu? É só montar do jeito certo que a gente não tem problemas. Ela quer saber o valor total de litros do reservatório. Não tem problema. Se a gente sabe que 1/5 do valor é 120, então é tranquilíssimo encontrar o valor do valor total do reservatório aí. Então o R vai ser quanto? Multiplica ambos os lados por 5, né? Para se livrar desse divisor aí que está dividindo a nossa variável. Então 5 vezes 12 dá 60. Então 5 vezes 12 é 60, bota um zero, dá 600 litros. Litros. Acho que é só L, né? Bota um L aí que deve funcionar. Viu? Só seguir a receitinha de bolo e chegamos na resposta. Muito bem, estou feliz com isso. 16. Se 2/9 de uma estrada corresponde a 60 km, quantos quilômetros tem essa estrada? Tá bom, vamos lá. Vamos seguir o baile, né? 16. Se 2/9, cadê o 9? Tá aqui. E aí D, multiplicação, não esquece, a gente já viu isso. De uma estrada correspondem a 60? Acho que é 60 quilômetros, né? 60 quilômetros. Quanto que é a estrada? Então, 2/9 corresponde a 60. Muito bem. Quanto que será que vale o comprimento da estrada? Não faço ideia. 2 das 9 partes da estrada é 60 km. Então cada parte, cada pedaço dessas 9 é 30 km. Mas esse é só aquele raciocínio se a gente fosse fazer o desenho, né? Não tem porquê. Tá, se eu dividir ambos os lados por... Não, aqui que 6 vezes 9 não é tão difícil de fazer. Então, 2e, vou multiplicar ambos os lados por 9. Então, vou ficar com 60 vezes 9, ou 6 vezes 9 vezes 10, que é o melhor jeito de ver isso aí. E 6 vezes 9, 54. Foi mais um zero aí do vezes 10. E sempre, né, eu tenho que fazer, né, chamar atenção disso eventualmente. Não é sempre, mas eventualmente. Olha só, eu multipliquei ambos os lados por 9, né? Então, ali o 2 dividido por 9, aí o 9 estava dividido embaixo, multiplicando, e multipliquei a parte de cima, então 9 dividido por 9 dá 1, sobra só 2e. E do outro lado, aqui do lado direito, o que está acontecendo? Eu estou fazendo 9 vezes o 60, só que eu estou olhando para esse 60 como se fosse 6 vezes 10. Desta forma,
fica muito mais fácil fazer a multiplicação. Porque 9 vezes 6, eu sei que é 54. E aí depois eu faço 54 vezes 10, 540. É muito mais agradável de fazer. Se tu não tem a limitação de usar calculadora, né, que tu pode utilizar, isso aqui se torna completamente inútil para ti, né? Qualquer tática dessa, tática não, mas essas formas aqui de fazer as multiplicações, né, isso aqui é inútil para ti. Se tu tem acesso a uma calculadora, tu pode usar ela nas provas, nas avaliações que tu faz, esse tipo de coisa aqui realmente é bem inútil. A princípio, né? Mas tu vai treinando, né? Tu aprende a olhar para os números de uma forma diferente e tudo mais. Tem lá seu charme. Vamos agora dividir os dois lados aqui por 2. Então 54 dividido por 2 vezes 10. Não esquece disso. 50 por 2 dá 25, então é 27 vezes 10. Põe só um zero aqui. Então a estrada tem 270 quilômetros no total dela. Vamos verificar a resposta. 270 km. Muito bem. E aí aquela coisa, né? Não, o resto aqui fica meio que perdido. A gente já fez uma boa quantidade dessas questões, já entendeu o que tinha que fazer, vamos seguir em frente. Um ciclista percorreu 5/9 de uma estrada e ainda faltam 80 km. Opa. Mudou um pouco o raciocínio aqui, olha só. Falando em mudar raciocínio, vamos ver quanto tempo já foi. 1h57. Então, a gente continua resolvendo essas questões aqui no próximo vídeo. E essa daqui vai ser um pouquinho mais diferente, né? Tem uma subtração ali. Vai ser interessante. Então, muitíssimo obrigado pela tua companhia. E a gente se encontra daqui a pouco. Até mais.